Gente, vamos lá. A gente tem caminhado pensando um pouco sobre o que Jesus tem falado. E a gente tem caminhado também de forma expositiva. E uma das pegadas da exposição de um texto é o princípio dele ficar muito claro. É algo que a pregação expositiva tem um compromisso, né, Diogo? O princípio desse texto ficar bem claro para quando a gente descobrir o que o texto está falando, exatamente como ele está falando, trazer para a nossa realidade, para os nossos dias, para o nosso momento. Então, se você precisar, eu não recomendo que você saia no meio da pregação. Mas se você precisar sair, eu quero lhe dizer logo de frente qual o princípio dessa mensagem de hoje. E já começar trazendo o princípio e trazendo uma ilustração. Esse princípio a gente chama de grande ideia do texto, tá bom? A grande ideia do texto que a gente vai trabalhar hoje é o seguinte: quando ignoramos a palavra de Deus, trocamos o senso de eternidade pelo aqui e agora. Pode parecer complexo, mas a gente vai ilustrar isso aí. Quando ignoramos a palavra de Deus, trocamos o senso de eternidade pelo aqui e agora. Como é isso? Tipo assim, a gente perde na vida, quando a gente ignora o que Deus fala, a gente perde na vida a noção do macro. E a gente só tem a noção do micro, do que está aqui e agora na nossa frente. É como se você fosse fazer uma viagem e você chegasse na imigração, né, para receber o visto do seu passaporte, e a imigração dissesse assim: você vai viajar? Vou. Você quer ficar quantos dias? Eu quero ficar 20 anos no seu país. Eu quero trabalhar, constituir uma vida lá. 20 anos tá bom? Tá bom, 20 anos, pronto. Carimbado o passaporte, você pode ir 20 anos lá. Agora, quando você voltar, você volta sem nada. Tá bom? Tá bom. E aí imagina que você passa 20 anos e constrói uma vida lá. Constrói casa, constrói, enfim, né? Monta sua casa, móveis, carro, tudo do bom e do melhor. E aí na hora de você voltar, você faz: eita, eu esqueci que tudo isso vai ter que ficar aí. Eu esqueci que nada disso eu vou poder trazer. E aí não tem jeito. Pronto. Muitas vezes é isso que a gente faz com a vida da gente aqui. A gente constrói castelos, casa, carro, corre atrás de um bocado de coisa. E aí chega a hora que a gente vai precisar voltar para casa. Voltar para o Pai que nos fez. O homem é pó, o pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus. E aí a gente lembra que não pode levar nada. E que viveu feito um tolo. Correu atrás do vento. Quando a gente ignora a palavra de Deus, a gente troca o senso de eternidade pelo aqui e agora. Abre a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 27. Então, gente, enquanto você está abrindo aí, é muito importante a gente recapitular o que é que a gente viu. Lembra que a gente está vendo numa pegada sequenciada, né? A gente está vendo o texto seguindo aqui ele. Então, eu vou recapitular, caso você não estava aqui nos outros resgates, né? Até porque a gente teve acampamento, sexta passada foi reencontro do acampamento, e essa coisa toda. Então vamos relembrar para você que esteve aqui, e para você que não teve, você vai ficar a par das coisas. Ok? No capítulo 19, eu vou falando aqui e você vai prestando atenção. Você entendeu o contexto. Capítulo 19, Jesus entra em Jerusalém. A missão de Jesus é entrar em Jerusalém para morrer, para dar vida lá. Ok? Entregar sua vida lá em Jerusalém. Só que Jesus não entra em Jerusalém e vai logo para a cruz. Jesus entra em Jerusalém e faz uma limpeza moral e espiritual, por que não, no templo de Jerusalém. Existia, e a gente conversou sobre isso aqui, né? Conversou sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, o que é que significava. Conversou sobre a ida de Jesus ao templo, que havia ali um esquema de corrupção, que as pessoas
estava envolvida, por exemplo, num esquema onde o sacrifício era adulterado. Por exemplo, um animalzinho que ia ser usado para ser sacrificado no templo. A ideia do animal ser sacrificado aponta para Jesus como aquele que realmente precisou se sacrificar para perdoar os nossos pecados. Então, antes de Jesus morrer na cruz, tinha essa questão no templo. E aí as pessoas iam fazer o sacrifício. Só que quem morava longe e ia para Jerusalém, ficava muito difícil você botar um bezerrinho no ombro e você viajar, né? Então a ideia era você chegar lá e comprar. Só que o negócio que valia X, o povo estava vendendo por 3 vezes X. Havia um esquema de corrupção, onde os sacerdotes estavam recebendo, onde um bocado de gente estava recebendo, parecia Brasília. E Jesus chega lá com o chicote e, bora galera, perdeu. Vamos embora. Na verdade, não é nem com chicote, chega lá com a palavra de Deus e resolve o problema. Confronta todo mundo com a palavra, resolveu o problema. Só que o pessoal que estava no esquema ficou o quê? Hashtag chateado, né? Então, o pessoal que estava no esquema ficou chateado. E aí o capítulo 20 começa a galera questionando a autoridade de Jesus. Jesus, por que você foi lá no templo fazer isso? Quem é você? A responder e começa um diálogo nesse sentido. E aí, eles não conseguem pegar Jesus em contradição. Entende que Jesus tem a autoridade de Deus, mas eles não estão preocupados com isso. Não estão preocupados com a eternidade. Estão preocupados com aqui e agora, tão somente. E aí, eles começam a fazer a seguinte investida. Fizeram o seguinte, vamos chamar uns caras aqui, uma cebosa. Esses caras vão se disfarçar de bonzinho. E vamos ver se a gente pega Jesus em alguma contradição. Olha aí, capítulo 20, versículo 20 de Lucas. Antes do texto, esse é o preparativo para o texto, vê. Pondo-se a vigiá-lo, né, os caras que estavam no esquema de corrupção do templo, pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Se ligou? Os caras chamaram as almas cebosas para dizer, fica aí, fica ligado em Jesus que a gente vai pegar ele em alguma coisa. Ele queimou o esquema da gente, então a gente vai pegar ele, vamos se vingar. E aí, primeira tentativa foi perguntar sobre uma pergunta política, né? E a dracma, como é que é? Né? A dracma não. E aí, vai pagar imposto a César? E aí Jesus pede lá a moeda e aí resolve o esquema. Ok? Diz lá que dá a Deus o que é de Deus, dá César o que é de César. A gente falou aqui em resgate passado sobre isso, retrasado sobre isso. E agora é uma pergunta sobre ressurreição. Os caras não conseguiram pegar Jesus numa pergunta política, foram para a pergunta teológica. Beleza? Nessa pergunta teológica a gente vai entrar. Deu para pegar, gente? Todo mundo? Mesmo? Então vamos, tá bom. Lucas 20, a partir do verso 27. Chegaram alguns saduceus. Vou ler daqui para a gente ficar igual. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro e depois também os outros casaram-se com ela e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu, os filhos desta era casam-se e são dados em casamentos. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor
ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos por meio da iluminação do Teu Espírito, para que a gente compreenda a revelação da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, a gente necessita da Tua presença, da Tua graça. Fala ao nosso coração de forma muito especial, nos faz entender a vida como o Senhor entende, nos dá a Tua visão sobre a eternidade, Senhor. Enche a gente com Teu Espírito a ponto que a gente saia daqui com uma certeza que a gente encontrou com o Senhor, que a gente ouviu a Tua voz e que a nossa vida foi transformada. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos começar aqui fazendo o seguinte mapeamento. Quem eram esses caras que chegou a Jesus para perguntar sobre a ressurreição? Ok? Os saduceus. Quem eram esses camaradas? Então, uma coisa fácil da gente matar, que a gente já foi entendendo pelo caminho, saduceus eram um dos caras que estavam no esquema de corrupção. Fechou? Pronto. Os caras eram um dos que estavam chateados com Jesus, estavam no esquema de corrupção e por isso chegou lá para tentar pegar Jesus em alguma contradição. Fariseus, saduceus, eram um grupo que eles não acreditavam no Antigo Testamento como um todo. Eles acreditavam só no Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros, os escritos de Moisés, ok? Só que para eles só valia aqueles 5 primeiros livros, o resto não era sagrado para eles. Então eles tinham muita dificuldade de entender isso aí. O texto já nos diz que eles não acreditavam em ressurreição. E Atos dos Apóstolos, ele vai nos dizer um negócio muito interessante. Dá uma olhadinha aí. Em Atos capítulo 23, versículo 8, ele dá um panorama de quem é esses saduceus. Atos 23, verso 8. Diz assim: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então os caras não acreditavam nem em ressurreição, nem anjo e nem espírito. Os caras eram assim, enfim, os caras eram herege mesmo, velho, tipo assim. E além dos caras ser herege, os caras ainda eram líder da religião, pô. Vê que treta, velho. Bota uns caras desses pra ser, né? Tem um bocado de herege aí que tem liderança em denominação, hein, gente? Isso é um problema gravíssimo. Sério mesmo. Então os caras não acreditavam em espírito, não acreditavam em anjo e ainda não acreditavam em ressurreição. Então ainda estava no esquema do templo querendo pegar Jesus. E aí a proposta dos caras eram duas. Era matar numa cajadada só 2 coelhos. O primeiro coelho que os caras queriam matar, né? Queriam pegar Jesus em contradição e ridicularizar ele. Por quê? Porque o ensino de Jesus falava sobre ressurreição. Diversas vezes Jesus falava sobre a ressurreição. Então a proposta dos caras era dizer o seguinte: velho, eu vou pegar e vou mostrar que a ressurreição não tem fundamento à luz das Escrituras, à luz do Antigo Testamento. Você pode ver que ele usa uma parte da Escritura, e a gente vai falar que parte é essa, para poder pegar Jesus em contradição, para poder dizer assim: olha galera, está vendo que o que ele ensina não é verdade, porque está indo de contra a palavra, está indo de contra o Pentateuco, está indo de contra o livro de Deuteronômio. Ok? Primeira coisa que eles queriam fazer é ridicularizar Jesus e seu ensino. Segunda coisa, sobressair sobre os fariseus. Porque os fariseus, que tinham o Antigo Testamento todo como inspirado por Deus, como palavra de Deus, então os fariseus acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjos, acreditavam em espírito, porque tem relato no Antigo Testamento sobre isso. E aí eles queriam triunfar sobre esses inimigos religiosos, sobre esses adversários religiosos. Então, numa cajadada só, ele queria matar 2 coelhos. E aí eles mandam a seguinte pergunta: Senhor, está escrito lá, Moisés escreveu o Pentateuco, no que eles acreditavam.
Moisés escreveu que se um homem tem a sua esposa, e se esse homem morrer, o irmão deve gerar filhos, gerar descendência do falecido. Isso de fato, gente, está no livro de Deuteronômio. Queria convidar você a abrir esse texto lá. Deuteronômio capítulo 25. Dá uma olhada lá. Inclusive, gente, Deuteronômio é um livro incrível, viu? Se a gente conhecesse melhor Deuteronômio, a gente tinha outro conceito de justiça. É incrível esse livro. A gente está conversando no meu discipulado sobre o livro de Deuteronômio e é muito legal. Deuteronômio 25, 5 e 6. Olha o que diz. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado em Israel. Então isso aí é uma lei que parece estranha para a gente, mas isso tinha todo sentido na época. Porque é o seguinte, gente, tem muita coisa incutida aí. E um profundo senso de justiça. Ok? Que profundo senso de justiça é esse? Dentre outras coisas, existia a questão do sustento. Naquela época a mulher não trabalhava. Então uma mulher ficar viúva era uma tragédia. Então o que é que Deus está dizendo? Irmão, primeiro, assuma ela. Não deixe ela jogada na vida não, assuma ela. Segunda coisa, não deixe o nome do seu irmão morrer. Faça um filho que leve o nome dele, que seja a descendência dele. Tá ok? Inclusive, aquele filho suprirá a necessidade daquela mulher na velhice. Os filhos são herança do Senhor, tem um conceito muito profundo de aposentadoria. Não tinha INSS. É verdade, gente. Os filhos são herança do Senhor, tem a ver com o seguinte: eu vou honrar meu pai e minha mãe sustentando eles na velhice, que eles não podem trabalhar. Esse é o princípio desse texto. Entendeu? A gente só está pensando na questão um pouco estranha, né? Cunhado, assim. Mas é um princípio desse texto. E aí, os saduceus, eles pegam esse texto e criam uma situação hipotética. Né? Uma mulher casada com um homem, e aí não deixa filhos, ele morre, e aí casa o segundo. Aí morre, casa o terceiro, casa o quarto, vira, enfim, a viúva negra, né, na cabeça dos caras. Nossa, velho. E aí, gente, no meio dessa situação hipotética, e herética, né? Porque isso é uma heresia. Primeiro que os caras eram hereges, né? Segundo, os caras criam uma situação hipotética para tentar pegar Jesus em contradição. Mas isso é uma grande heresia. Por que isso é uma grande heresia? Presta atenção que você, por falta de conhecimento, pode ser um futuro candidato a ser herege. É sério. A galera parou de rir, né? A galera ficou séria. Porque é o seguinte, gente. O texto não tem nada a ver com ressurreição. Ele está forçando o texto. Uma coisa que muitas vezes a gente pega a Bíblia e força na nossa leitura devocional. A gente força muitas vezes um texto para falar o que a gente quer. Um exemplo que a gente já conversou aqui, a gente vai ler o texto que Jesus acalma a tempestade, vê? Eita, a tempestade da minha vida, Jesus vai acalmar. O texto está dizendo isso? Nunca. Nunca o texto disse isso. Não está dizendo não. O que o texto diz para a gente é que Jesus chama os apóstolos para entrarem no barco. Mesmo com Jesus no barco, acontece uma tempestade, que não é uma tempestade alegórica, é uma tempestade de vento, de trovão, de tudo. E que mesmo Jesus lá, a tempestade aconteceu. E aí, Jesus é aquele que se levantou, acalmou a tempestade, e a turma ficou assim, poxa, quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? O foco do texto é quem? É Jesus acalmar a tempestade da tua vida? Não. É mostrar quem ele é. Aquele que é poderoso para acalmar. E aí a gente dá uma... isso é bronca. Tá ligado? Então, assim, é a pegada dos saduceus. O
texto não está falando de ressurreição. O texto está falando de casamento. Presta atenção. Vê como o negócio é sério. Os caras não acreditavam no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Gênesis, me ajuda aí, gente, que eu sou ruim de cara. Gênesis. Entendi nada, tá bom. Nem lembrei, mas tudo bem. Os primeiros 5 livros da Bíblia. E aí o primeiro é Gênesis. O que é que Gênesis diz? Sobre casamento, né? Gênesis fala lá que Deus criou... Abre aí. Gênesis 1, 27. Perdão, gente. Gênesis 2, 23. É bom ter fila que você... Fila. Gênesis 2, 23. Disse então o homem... Quando Deus deu a mulher, né? O casamento assim, o primeiro casamento. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O que é que isso tem a ver com o texto? Tudo a ver. Olha para cá. Primeira coisa. A mulher que foi tirada é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é uma comigo, em osso e carne. Beleza? E no final o texto enfatiza. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Fechou. Velho, quando alguém morre, um dos dois morre, acaba o casamento. Porque eles são uma só carne, não só carne e espírito. Até que a morte os separe. Morreu, separou. O fim do casamento é a morte, gente. O fim bíblico do casamento é a morte. Porque a morte não é uma união de alma, não é uma união de espírito, é uma união de carne. Se ligou? Entendeu a forçada dos caras? Os caras forçaram a barra. Os caras trouxeram um texto sem contexto. Inclusive porque ignoravam a ressurreição e ignoravam a ideia do Espírito. Se ligou? Pronto. Casamento é uma união, né? Inclusive minha esposa é maravilhosa, né? E está fazendo aniversário hoje, né? Ô, rapaz. Mas assim, quando eu morrer ou ela morrer, ou a gente for arrebatado, a gente não vai ser mais casado, gente. Casamento é uma união que termina aqui. Então curta a sua esposa, curta seu esposo, vá se despedindo dele até, né? Porque isso é bom demais, Júnior. Mas é uma realidade do casamento. E aí, eles pegam esse texto sem contexto para ser pretexto de heresia. Frasinha de efeito, mas é verdade, é bem aplicada aqui. E aí, bronca. Eles não interpretam o texto da maneira certa. E aí Jesus entra em ação. Dá uma olhada aí no verso 34 a 35. Jesus começa a responder. E aí a resposta de Jesus eu separei em 2 partes para a gente poder entender bem. A primeira parte, ela é feita assim, da autoridade de Jesus em relação ao mundo vindouro, em relação à vida eterna, em relação à ressurreição. Pô, Jesus é uma autoridade, velho, sobre o que há de vir. É uma autoridade em assuntos espirituais. Jesus é uma autoridade sobre a ressurreição. Aí, nesse momento da história, quando ele entra em Jerusalém, ele acaba de ressuscitar Lázaro, gente, em Betânia. É porque a gente está lendo Lucas, mas na perspectiva de João, ele acaba de ressuscitar Lázaro, cidade vizinha de Jerusalém. Então, Jesus é uma autoridade sobre isso. E aí, Jesus começa a falar. E o resumo desse primeiro momento da fala de Jesus é um resumo apologético, que é a ideia de quê? Defesa da fé. Pô, eu vou defender a fé porque esses caras são hereges, velho. Esses caras estão viajando. Inclusive, Jesus confronta os caras. Olha o que é que Jesus diz, do 34 a 36. Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e dão em casamento. Está falando de quê? Da realidade terrena do casamento, que a gente acabou de falar em Gênesis. Beleza? Mas os que forem considerados dignos, essa palavra é muito importante, hein, gente, para essa noite. Os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como anjos. Os caras não acreditavam em anjos, Jesus já entra apologeticamente falando, confrontando os caras
vai ser como anjos. Vocês não acreditam, mas isso aí existe, é real. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então se liga aí. Olha o que Jesus falou, que é muito importante. Os filhos dessa era, da era que há de vir, não se casam nem dão em casamento. Então, falou aí o que a gente já tinha falado, né? Só está reafirmando aí. E está falando que os que foram julgados dignos de alcançar a era vindoura, para aí. Existem aqueles que não vão ser julgados como dignos. Deu para entender? Vê aí. 35. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos. Como é que é isso, gente? Então vai ter aqueles que vão ser considerados dignos e aqueles que não serão considerados dignos? Pergunta. Todos vão ressuscitar, sim ou não? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma parte da Bíblia que os saduceus desprezaram. A gente não pode desprezar, gente, nenhuma parte da Bíblia. Ela toda é inspirada. Dá uma olhada aí. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Vê só, gente, Antigo Testamento, olha que texto incrível. Fala sobre ressurreição de forma muito clara. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Nem todos os mortos ressuscitarão para a vida. Alguns ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Quem vai julgar isso? Não sou eu. Não é você. É Deus. Mas uma coisa boa da gente entender é que Deus nos deu o critério pelo qual Ele vai julgar. Sabemos o critério que Deus vai usar. E o critério, vou dizer logo o que não é para depois dizer o que é. Não é o fato de você ser bonzinho. Ah, se eu for bonzinho, eu vou... Não, não é. Não tem ninguém bonzinho, eu não sou bonzinho, ninguém é bonzinho. Só Deus é bom. Não é pelo fato de você, ser religioso. Não é pelo fato de você andar com a Bíblia debaixo do braço. Não é pelo fato de você... O critério é simples. O texto também fala sobre filhos de Deus, filhos da ressurreição. Então vamos trabalhar qual o critério para a gente se tornar filho de Deus. E aí a gente resolve todo esse problema. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 ao 11. Perdão, versículos 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Falando sobre Jesus, ok? Veio para o que era seu, mas os que não o receberam... Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, galera, quem vai ser achado digno naquele dia? No dia que todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Quem recebeu Jesus, quem creu nele. Receber Jesus é receber Ele como Senhor da tua vida. Se Ele é o Senhor, quem manda é Ele. Crer em Jesus não é aquele negócio, eu acredito em Jesus e vivo como se Ele não existisse. É crer, é uma fé que demonstre os frutos. Uma ilustração que eu gosto de pensar é a do fogo. A gente acredita tanto que o fogo é quente que a gente não bota a mão lá dentro. Pronto. Se você acredita que Jesus é o Senhor da sua vida, o que Ele fala na sua palavra, você segue. Ok? Receber a Jesus
crê em Jesus para ter o direito de se tornar filho de Deus, filho da ressurreição, aprovado naquele dia. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos igualmente a vergonha eterna, o desprezo eterno, em outras palavras, o inferno. Mas Jesus, que não tinha pecado, morreu a nossa morte. A gente merece isso porque a gente é pecador, todo mundo é pecador, inclusive eu. Mas Jesus, que não tinha pecado, pagou o preço no meu lugar, no seu lugar. Você só precisa receber Ele e acreditar nele. Simples, galera. Simples, mas isso causa uma mudança profunda na nossa vida. Simples, mas não é simplório. Se ligou? Seguindo, gente. Jesus agora mostra pela Escritura que a ressurreição dos mortos é uma realidade. E aí você vê Jesus pegar um texto com contexto e dar um no nos caras, né? Meu inglês é Joel Santana demais, velho. Saca aí, do 37 ao 38, Lucas 20, 37 ao 38, Jesus começa a pegar a Escritura. E aí Jesus cita um texto de Êxodo, que Deus se apresenta a Moisés, texto escrito pelo próprio Moisés, que Deus se apresenta a Moisés como: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo 3, 6. Anota aí em casa, você lê. Só que esse texto que Jesus cita, ele tem muito contexto. Por quê? Porque, cronologicamente, a história, quando Moisés entra em cena e Deus se apresenta a Moisés, Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido e Jacó já tinha morrido. E quando Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus vem dizer, olha que incrível Jesus vem dizer, que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E que para Ele, todos vivem. Olha que negócio incrível, gente. Para Ele, todos vivem. Dá uma olhada aí, verso 38. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Pois para Ele, todos vivem. Galera, deixa eu dizer um negócio a vocês. Deus não vê a morte como a gente vê. Deus nos fez para ser eternos. A eternidade é uma realidade. Sendo você crente, católico, espírita, ubandista, qualquer religião. A eternidade é uma realidade. Sendo você de esquerda, de direita, de centro, enfim. Só que uma coisa que acontece nesse texto é que essa galera que está se relacionando com Jesus aí, eles só têm a visão do aqui e agora. Porque eles desprezam a palavra de Deus, que aponta para algo muito maior. É muito possível, gente, que a gente esteja vivendo até aqui, só pensando no aqui e agora. Só pensando no que a gente vai fazer daqui a 5 minutos. Qual roupa a gente vai vestir? Qual celular a gente vai comprar? Como aquele cara que foi fazer a viagem e esqueceu que ia voltar e ia voltar sem nada. Galera, a realidade, a eternidade é uma realidade. E para isso a gente precisa da palavra de Deus todo dia, para nos mostrar o caminho e para nos lembrar. Não precisa ter medo da morte. Deus não vê a morte como a gente vê. Em Salmos, capítulo 16, verso 15, diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. E aí, gente, para Deus, a morte é uma passagem de encontro a Ele.
Só que Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que você junte riquezas nesse país que não é o seu. A forma mais sensata daquela pessoa que foi para o outro país é pegar as riquezas que ele conseguiu lá e começar a enviar. Bota no banco, enviar para lá, para onde ele vai voltar. A Bíblia nos manda juntar tesouros no céu. O problema é que a gente está alienado, só pensando no aqui e agora. O problema é que a gente se esquece disso. E uma coisa linda disso, fala que a realidade do casamento é terrena. Ou eu ou minha esposa no dia que partir, ou nós dois juntos, se formos no dia da volta do Senhor, a gente não vai ser mais casado. Mas diz que para Deus, todos vivem. Sabe o que é que está dizendo? Está fazendo um contraste. Relação entre marido e mulher, quando morre, acaba. Minha relação com Deus, a tua relação com Deus, quando você morre, não acaba. É algo que você pode investir na eternidade. O que é que você tem investido? Aonde você tem investido? Na eternidade, num relacionamento com Deus que não tem fim, ou aqui? Ainda que seja coisa boa, você ter um bom relacionamento com a sua esposa, aconselho você a ter. Você que é solteiro, aconselho você a casar, é bom. Já somente com a pessoa certa, né? Não vai dar uns tiros errados, não. Mas, ainda essas coisas que são boas, não deve ser o foco da nossa vida nem do nosso coração. Porque a única coisa que a gente vai levar dessa vida é o nosso relacionamento com Deus. O problema é que isso é uma coisa. O problema é que isso é a última coisa. Que na maioria das vezes está na nossa pauta de vida. Enquanto deveria ser a primeira.